Senhores, hoje é dia 26 de janeiro de 2025. Desejo que todos tenham um excelente domingo e desejo muita força para o povo de São Paulo. E nessa semana que se passou, foi possível ver-se a euforia da direita brasileira com a posse do presidente Donald Trump e o proporcional desespero da esquerda brasileira e mundial. E é inegável que a mudança na presidência dos Estados Unidos cria um ambiente mais propício para os ideais conservadores e liberais. A saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, o perdão presidencial concedido aos presos da invasão do Capitólio, o fim das políticas públicas de imposição da agenda woke e a saída do Acordo de Paris foram um duro golpe nas pretensões da esquerda mundial. Porém, precisamos ter em mente que o presidente Donald Trump preside os Estados Unidos e não o Brasil. É óbvio que as ações do governo norte-americano influenciam nos rumos da política mundial. Basta ver a declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizendo que se Donald Trump estivesse na presidência, a invasão da Ucrânia não teria acontecido. Mas as ações do governo Trump, que podem influenciar os rumos do regime que atualmente domina o Brasil, podem, ao exemplo do que vemos há décadas na Venezuela, serem improdutivas. Senhores, vamos relembrar alguns fatos. O presidente Lula, em um passado próximo, foi o dono do Brasil. Mensalão, CPI dos bingos, o caso do caseiro, Francenildo, Codevasf, Correio, entre tantos outros casos de escancarada corrupção, não foram suficientes para retirá-lo da presidência. Somente com o desastre do governo Dilma, somado com a Lava Jato e com muitos bolsos sendo afetados, é que finalmente o poder se articulou para tirar o PT do poder. Mas lembrem-se de quantos anos ficamos sob o jugo do PT e de seus associados. Senhores, a coisa foi tão grave que tivemos os acontecimentos de junho de 2013. Ninguém lembra mais. Aqui no Rio de Janeiro, a revolta popular foi tão grande que nem a PM deu conta de controlar os manifestantes. Mas o processo de retirada do PT do governo foi lento e deixou um rastro de destruição da economia e dos valores que norteiam boa parte da sociedade brasileira. E graças à Operação Lava Jato, por uma fração de segundo, burocratas, políticos e seus associados foram desmobilizados. E essa fração de segundo foi o suficiente para que o ex-presidente Bolsonaro conseguisse reunir liberais e conservadores e finalmente criar uma direita brasileira de clara e forte oposição aos planos liberticidas da esquerda. Porém, novamente os interesses financeiros de alguns poderosos foram atingidos. Senhores, a Operação Lava Jato simplesmente estancou a sangria nos cofres públicos. O próprio Estado sentiu-se ameaçado em sua sanha arrecadatória e expoliadora. E como sempre acontece quando interesses financeiros são atingidos e quando o poder do Estado é colocado em xeque,
houve toda uma mobilização do poder estabelecido para trazer o presidente Lula de volta ao poder. Alguns dizem que um grande acordo foi feito. E o momento atual não deve ser de euforia, tampouco de divisão dentro da direita. É inequívoco que todos os atores políticos relevantes da direita anseiam pelo protagonismo. Porém, a direita brasileira não pode cometer o mesmo erro que a esquerda cometeu por décadas. Hoje, a esquerda brasileira tem como representante inegavelmente forte o presidente Lula. E ao longo das décadas, o presidente Lula buscou minar qualquer indivíduo dentro dos partidos de esquerda e do próprio PT que pudesse ter mais destaque que ele. A direita deve formar diversas lideranças. Afinal, a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E nós temos que ter líderes de direita tão afeitos à liberdade que, independente de qual deles vier a ser candidato em 2026, o resultado será o mesmo: a derrota das ideologias propagadas pela esquerda no Brasil e no mundo. E é igualmente necessário que os indivíduos que se dizem de direita comecem a conhecer a heurística negativa das ideologias liberal e conservadora. Se conhecermos bem o núcleo duro daquilo que defendemos como sendo melhor para a garantia das liberdades individuais e para a redução do poder do Estado, não seremos facilmente enganados por oportunistas. Senhores, os indivíduos do regime que hoje dominam o Brasil estão pouco ligando se a economia vai mal, se o poder de compra do povo está a cada dia mais reduzido. O que eles querem é se manter no poder e dane-se o povo. Vejam o que se cogitou na reunião ministerial do governo Lula: vender-se mais barato produtos com prazo de validade vencido. Vale ressaltar que a tal proposta do chepão foi feita pela Associação Brasileira de Supermercados. Senhores, reparem que ninguém cogitou diminuir os privilégios dos políticos e do alto escalão dos três poderes. Ninguém sugere acabar com as viagens milionárias do presidente Lula e suas comitivas, com o fundão eleitoral, com os gastos da esposa do presidente Lula, com os penduricalhos dos servidores públicos do alto escalão. As propostas são sempre aquelas que arrancam mais dinheiro do povo. São sempre aquelas que ferram com a vida do povo. Quem não se lembra da ração humana que o senhor Dória, então governador de São Paulo, queria dar para os mais pobres? Por que ele não sugeriu dar a tal ração humana para juízes, ministros, governadores, deputados e seus pares? A regra é simples: tudo de bom para os poderosos e a conta a pagar para o povo. E voltando ao governo Trump, a mídia noticiou de maneira bem tendenciosa a repatriação dos indivíduos que estavam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Esqueceram de dar destaque para o fato de que os repatriados estavam presos nos Estados Unidos desde a gestão Biden. E não sabemos os reais motivos de estarem presos. Deram destaque para o fato de todos os repatriados estarem algemados. Senhores,
Vamos pensar. Diversos indivíduos estavam ilegalmente vivendo nos Estados Unidos. Ou seja, segundo as leis daquele país, tais indivíduos estavam às margens da lei. Seria de bom tom encher um avião com indivíduos que não queriam voltar para o Brasil e deixá-los soltos no interior da aeronave? Mas o estranho é que ninguém faz a pergunta certa. No Brasil, temos a CLT, temos o SUS, temos o governo do amor. Então, por que, com tantas maravilhas que nós temos no Brasil, o povo escolhe ir, mesmo correndo todo tipo de risco, para os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o atendimento médico é pago, não tem CLT, não tem governo do amor. Porém, mesmo assim, milhares de indivíduos tentam diariamente ir para lá. Por que será? Estranho que não vemos casos de indivíduos querendo adentrar as fronteiras da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte, do Irã, da Palestina ou de qualquer ditadura aliada do governo Lula. Por que ninguém quer ir para o paraíso socialista da Venezuela ou de Cuba? Misteriosamente, os indivíduos sempre buscam fugir para os Estados Unidos. Bem, eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Felicidades para os senhores e seus familiares. E aos mais jovens, repito o que sempre digo: honrem os seus pais. Um grande abraço a todos.